Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para falarmos um assunto bem interessante. O presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, veio ao público dizer que os videogames são culpados aí por muitas tragédias, meu companheiro. E é isso que nós vamos falar no nosso queridíssimo bate-papo semanal. Muito bem, meus queridos amigos, você que joga videogame, viciado em videogame, gosta de jogar um game, mesmo que seja um xadrez, um gamão, com os pés, como diria minha avó, né? Gamão, gusbé. Ou você que tem filhos dentro de casa e que se entretém com tablet, com telefone celular e com um videogame, seja um PC, um Xbox, PlayStation, já se perguntou, será que realmente pode gerar violência? Veja, qualquer pessoa hoje faz uma pesquisa na internet e consegue ver se academicamente é verdade ou não. Se realmente observando seus filhos, eles se tornam mais agressivos ou não. Se seus filhos mudam a maneira de agir na vida, têm comportamentos estranhos, tornam-se pessoas mais agressivas com amigos, colegas, com o seu cãozinho, com o seu periquito, o papagaio. Eu sempre joguei videogame. Meu primeiro videogame foi um Atari. Meu pai comprou esse Atari, eu nasci em 1975. Eu não lembro muito bem a data quando a gente teve o Atari. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eu jogava numa TV preto e branco que ficava na cozinha enquanto minha mãe fazia o jantar. A gente jogava videogame, jogava River Raid, jogava Pac-Man, Pitfall, Enduro, Keystone Capers, né? Eu adorava aquela musiquinha do Keystone Capers. Gostava bastante. Obviamente, o videogame naquela época nunca me levou à violência. Meu amigo de escola, ele tinha um videogame, eu não lembro se era o PC, que ele funcionava com um gravador de fita ao lado. Então ele tinha lá Goonies, você colocava, você tinha que calibrar no momento certo, que daí entrava a fita, a gente jogava Goonies. E aí veio o Nintendo preto e branco, a gente jogava Zelda, jogava Double Dragon, jogava Country and Surf, que era legal, um joguinho de esporte. Jogava Duck Hunt, caça ao pato com a pistolinha, que você tinha que acertar os patinhos e o cachorro ia lá e pegava. Mario Bros, saudade do Mario Bros. Clássico, nostalgia, né? Você sente até o momento quando você pegou a primeira vez o Mario Bros. Caça-fantasmas. Fui jogar Caça-fantasmas bem depois. Meu pai depois comprou o Nintendo pra gente quando meu pai foi fazer o MBA dele nos Estados Unidos. Ele comprou o Nintendo e trouxe pra gente com muito receio, dizendo, puta, videogame para os meus filhos? Não! Meu pai sempre foi mais a favor de livros e menos videogames. Mas ele comprou pra mim depois de muito tempo. E o Nintendo já tinha saído até de moda, mas era legal ter o Nintendinho dentro de casa. Aí depois veio o PlayStation 1. Meu irmão pediu o PlayStation 1. Na época eu já não gostava tanto assim de videogame. E eu lembro que o dia que eu parei de jogar videogame foi quando eu passei sexta, sábado e domingo jogando Final Fantasy. Eu passei 3 dias jogando o jogo. E todos os meus personagens tinham o nome do Chaves. Então eu tinha o Seu Barriga, eu tinha o Chaves, a Chiquinha, a Dona Florinda. Eu lembro que a Dona Florinda acaba morrendo no jogo, pela história. Fiquei bem triste perder a Dona Florinda, mas por diversão. E quando eu percebi que era domingo de noite e eu não tinha nem tomado banho e vivia só comendo porcaria para poder continuar jogando, eu falei, cara, eu perdi um final de semana muito importante que eu poderia ter me divertido bastante. E naquele momento eu parei de jogar videogame, eu reduzi bastante. Eu ganhei um Xbox 360 bem depois. E eu gostava de jogar alguns jogos de tiro. Então, eu acabei pegando alguns joguinhos de shooter na época. Mas o jogo que mais me viciou, sem dúvida nenhuma, foi Borderlands. Que maravilha de jogo. Eu adorava o desenho animado do Borderlands, assim, porque ele é um desenho, né? O jogo é um desenho. E eu passei a comprar todos os jogos da franquia do Borderlands e me apaixonei. Mas eu sempre fui de época. Hoje eu jogo.
Hoje eu tenho aqui na minha plataforma o Tom Clancy no Wildlands, que eu acabei, achei muito legal, como obviamente um jogo fictício, não real para mim, mas embora ele tenha um lado ficcional ali que é complicado, porque ele lida com o tráfico de drogas mundial. E hoje eu jogo Age of Empires, que eu acho bem legalzinho também. Mas isso me torna violento, me torna agressivo, me torna um ser, né, que sai por aí cometendo crimes? Não, não faz. Minha esposa, por exemplo, a Dani joga videogame, também ela joga World of Warcraft. Isso faz dela uma pessoa selvagem, agressiva? Não, não faz. Porque a mente da pessoa sabe que aquilo lá é um momento de entretenimento, é um momento de diversão, é um momento no qual você sai um pouco da sua realidade para entrar no mundo da fantasia. Mas as crianças podem se tornar agressivas mediante a isso? Eu peguei trabalhos acadêmicos que comprovam o contrário. Muitos trabalhos acadêmicos trazem que o efeito do videogame sobre as crianças gera até uma calma. Por quê? Porque quando as crianças se deparam com a violência da vida real e ações da vida real, elas sabem exatamente como se comportar e como agir. Pois a sensação de medo, ela deixa de existir. Os batimentos cardíacos e os efeitos cerebrais durante uma partida de videogame foram mensurados no mesmo espectro de situações reais comparadas. A criança, ela teve as mesmas reações. Ela se manteve mais calma e mais tranquila como se jogasse um videogame. Por quê? Veja, eu joguei Airsoft durante muito tempo da minha vida. É uma espécie de paintball, beleza? Para quem não sabe. Só que ele é um simulacro, ele parte de uma simulação real de combate. O Airsoft ele foi utilizado muito no Japão para simular combates de povos que estariam então com o interesse de invadir, como o japonês poderia agir mediante a uma invasão. Ou seja, como eu lido com o combate em ambientes fechados, como eu posso segurar uma arma, como eu posso manusear um aparato que seria então de fogo, mas nesse caso um simulacro. E durante os 3 anos que eu fiquei imerso dentro do Airsoft, dentro das práticas no Exército, foram momentos muito legais da minha vida, porque a gente entende a analisar as pessoas, a observar comportamentos, a observar os ambientes, como entrar num ambiente, como poder se proteger em um ambiente, como preservar a minha vida dentro de ambientes que possam me levar a uma situação de combate. Isso me faz, então, ter uma arma de fogo dentro de casa? Não, ao contrário, eu quero distância de uma arma de fogo. Isso me faz idolatrar a violência? Não, ao contrário, eu sou o cara que menos consome violência e me restringo ao máximo ao que eu vou ver na internet. Eu detesto canais que só trazem violência e canais da mídia. Então, o videogame ele não traz isso. Então, por que será que o presidente da República fez um discurso como esse? Curiosamente, por exemplo, o Flight Simulator foi responsável por uma criança, um adolescente, pousar um avião em segurança nos Estados Unidos. Então, o que ele fez no videogame, ele conseguiu fazer na vida real. Então, o videogame ele ajuda as pessoas a entenderem situações em alguns aspectos. Mas o que então estaria por detrás disso? O que incentivaria as crianças a agirem dessa maneira? Não é o videogame. As crianças elas são vítimas de muitas informações e aí cabe aos pais observarem e colocarem filtros. O adolescente ele ganha lá o telefone celular dele, onde tem as mídias. Então nós temos o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube e redes sociais que acabam pulverizando informações 24 horas, sendo elas negativas ou positivas. Geralmente a mente do ser humano não trabalha com informações positivas e boas e saudáveis. Ela vai sempre para um lado negativo. Veja, o que é mais saudável? Você comer uma cenoura ou você comer uma pizza repleta de queijo com os amigos? Claramente a pizza ela é mais saudável ou não? A sua mente sim, porque é um prazer que a sua mente é bombardeada. Você recebe efeitos da comida a qual ela é considerada então uma comida que pode te engordar, uma comida que pode te causar efeitos que não são legais. Comer um pote de Nutella é muito mais agradável do que você comer, sei lá, picles. E a mesma coisa acontece com a informação. Nós recebemos informações negativas e ruins 24 horas. Assassinato, crime, morte, roubo. Recebemos informações
do governo, geralmente fake news, mentiras. E isso faz com que a sua mente passe a agir mais rápido e assimile mais esse conteúdo do que você pegar um livro e ler. E sair das mídias e falar, não, hoje eu vou ler um romance, hoje eu vou ler um livro legal, hoje eu vou ler O Senhor dos Anéis, Harry Potter, eu vou sair da minha realidade para entrar imerso em um mundo legal em que a minha mente vai se distrair. O ser humano é bombardeado por informações 100% prejudiciais àquilo que nós somos. Quem é culpado? As emissoras de TV. Emissoras de TV ganham mais dinheiro lucrando na desgraça do que trazer fotos e imagens de golfinho. Né? Veja o golfinho. Eu juro, um dia eu queria ver o William Bonner apresentando o jornal, falando, boa noite, hoje nós vamos ver somente bichinhos, cachorrinhos e golfinhos. Divirtam-se. E o Jornal Nacional, ou o Fantástico, só mostrar bichinhos. Ou mostrar os vídeos da TV japonesa de pegadinhas, né? As brincadeiras da TV japonesa. Juro, se nós tivermos somente vídeos da TV japonesa, eu acho que o mundo seria mais divertido. Não tem como não rir disso daqui. Não tem. Ok? Ao meu ver, se você olhar os trabalhos acadêmicos, então, todos eles são inconclusivos. Trabalhos acadêmicos inconclusivos significam o quê? Não tem como mensurar uma criança que recebe 24 horas jogos de videogame, seja de qualquer natureza, realmente implica, então, em um comportamento agressivo. O comportamento agressivo de uma criança, então, torna-se muito mais influenciado pelas redes sociais que ele usa e abusa, frequenta, comportamentos de amigos da escola. Eu lembro que eu escutei meu primeiro palavrão na escola, eu lembro disso. Foi na 4ª série, na escola em que eu estudava. Eu cheguei atrasado, porque meu pai sempre me levava para a escola e ele sempre perdia o horário. E a primeira aula, então, eu não podia entrar, eu tinha que entrar sempre na segunda. E do meu lado tinha um menino mais velho que também tinha perdido a primeira aula e ele mandou um palavrão. Foi a primeira vez que eu escutei um palavrão na minha vida. É sério, eu estava na 4ª série. Então, muitas das influências que nós temos é do convívio social de pessoas que recebem essas informações e passam essas informações, criando, então, uma forma de pensamento sobre o que acontece para nós, emoções e atitudes erradas. Nós somos facilmente influenciados por terceiros. Então eu não posso dizer que o videogame é a causa de qualquer tipo de situação, mas sim fatores sociais, aspectos sociais de uma sociedade, a qual nos bombardeia de informações e muitas delas violentas, inverídicas e teorias da conspiração 24 horas. As crianças, elas são facilmente sugestíveis a isso, são sugestionáveis a qualquer tipo de rede social. Elas ainda não têm o discernimento sobre o que realmente é para olhar e falar, isso é mentira. Ela parte então do princípio que aquilo é uma verdade absoluta e trabalha com inverdades, porque grupos manipulam a informação. E quando isso acontece, as crianças então afloram certas situações. Pandemia. A pandemia foi um grande culpado por histeria coletiva, caos, suicídio e conflitos internos dentro das pessoas. Muitos dos fatores de agressividade aumentaram nas famílias, seja o pai brigando com a mãe brigando com os filhos, abuso dentro de casa, sabe, agressividade, entre todos os aspectos. Essa criança, quando volta então para a escola, ela carrega consigo as marcas da agressividade vindas dentro da própria casa. E isso reflete então junto à comunidade em que ela se encontra, ou seja, outras crianças. Ela acaba por penalizando outras crianças, passando então o sofrimento que ela absorveu dentro de casa como um fator de bullying, que é natural. O próprio Dalai Lama disse uma vez, a raiva, ela passa, ela contagia. Quando nós sentamos perto de uma pessoa com raiva, nós nos deixamos influenciar pela raiva do próximo. E é verdade. A internet é um fator pulverizador da raiva, histeria coletiva. E se você não tem discernimento, e você não tem uma mente hábil, capaz de discernir o que é certo e o que é errado, você passa isso adiante. Então essa bola de neve acaba passando para os seus filhos e os seus filhos refletem em filhos de terceiros, comportamento nas escolas, bullying, agressividade. Eu nasci em 1975, na minha escola, quando eu lembro a partir dos 6, 7 anos de idade, então na minha escola nós não tínhamos bullying, nós tínhamos certas brincadeiras. Algumas pessoas, obviamente, não gostavam, mas a brincadeira ela acontecia com todos,
com todos. Nós não tínhamos as brincadeiras em nível como temos hoje. As brincadeiras eram deveras mais inocentes, mas jogávamos terra, brincávamos de sujar a roupa do coleguinha, pisávamos no pé do tênis branco que o cara acabou de comprar. Olha meu tênis branco, ele sabia que alguém ia carimbar aquele tênis no final do dia. Brincadeiras, pega-pega, empurra-empurra, coisas de criança. Mas parece que as coisas foram potencializadas. Então o grande culpado disso não é o videogame. Não. O grande culpado disso, infelizmente, são os fatores dentro de uma sociedade. Ao meu ver, como jogador de videogame, claramente não assíduo, mas eu joguei os jogos de tirinho que a galera joga, joguei jogos que, infelizmente, são um pouco mais agressivos, outros menos agressivos, alguns mais instrutivos, outros menos instrutivos. Eu não vi comportamentos que levariam uma pessoa a ser agressiva pelos jogos. Eu vejo que muitas pessoas elas acabam se tornando agressivas por fatores de aspecto social. E claramente, existe o fator psicológico dentro do próprio indivíduo. Se a natureza do próprio indivíduo já é agressiva, se ele cresce em um ambiente agressivo que potencializa isso, ou mesmo as reações químicas do seu organismo fazem com que ele se torne uma pessoa mais intolerante e mais explosiva, qualquer coisa é fator de ignição desse comportamento. São indivíduos que precisam, então, ser levados a um tratamento psiquiátrico ou psicológico para poder, então, trabalhar esses efeitos da agressividade natural do indivíduo. Existem indivíduos que são mais calmos, indivíduos que são menos calmos, indivíduos que são mais agressivos, outros que são menos agressivos. Indivíduos que conseguem passar mais amor, indivíduos que passam mais razão, indivíduos que passam, então, mais ação. Existem pessoas que sabem resolver situações mais rápido que outros. É a característica de cada pessoa. Então eu não sei qual é o viés que o presidente da República hoje diz que o videogame é culpado. O videogame não é culpado. Talvez ele queira dizer que os pais precisariam passar mais tempo com seus filhos. O que deveras é complicado. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas têm que arrumar diversos empregos para conseguir pagar as suas contas. Em 1970, 1980, 1990, nós passamos por várias crises econômicas. O meu pai, ele tinha um emprego e, como todo bom italiano, se virava para poder sustentar a sua casa. Minha mãe tomava conta dos filhos, pois assim foi pré-determinado em 1970, 1980. A minha mãe levava os filhos, cuidava dos filhos, cuidava então de toda a casa, administração familiar, o que é notável. Meu pai ia para a rua, trabalhava, voltava à tarde, 10 horas da noite, meu pai estava em casa para jantar e dormir. E assim foi. Com o passar do tempo e as deveras crises econômicas que foram acontecendo em 80, 90, em 2000, obviamente a renda familiar não é mais o suficiente para pagar todas as despesas de casa. As pessoas têm os seus caprichos. As pessoas precisam dar o melhor para os seus filhos, pagar escola, comprar uniforme, correr atrás de muitos aspectos para poder dar alimentação, educação e sustento para que os filhos, então, gerem capacidade para gerar suas próprias receitas, sua própria renda. Hoje, infelizmente, um somente não dá conta da renda familiar, então dois precisam trabalhar. É muito difícil você poder ter uma família e administrar sua família, sendo que você precisa primeiro conseguir a receita, dinheiro para pagar suas contas e depois chegar em casa e saber que todos os seus filhos estão seguros, tiveram um dia bom, tiveram uma educação e estão tranquilos, não gerando problema para os pais. Aí eu lhes pergunto, foi o videogame que ajudou então os pais a terem que trabalhar, correrem atrás de recursos? Não, foi a própria sociedade. Foram as crises econômicas, foi a crise do país, foram os efeitos devastadores de crises internacionais, inclusive da pandemia, que geraram então diversos problemas dentro do próprio lar. O videogame não teria o porquê causar crises, histeria ou surtos para com as crianças. As crianças são bombardeadas por informação, ou melhor, desinformação, 24 horas em suas redes sociais. A internet, bem como os veículos de comunicação da mídia, são os grandes responsáveis pela histeria coletiva e pelos problemas dentro de uma família e os problemas então causados pela toda a desinformação junto à cabecinha de uma criança que não sabe discernir o que é uma informação, uma desinformação, o que é o certo e o errado, porque ele não tem experiência de vida e não tem conhecimento sobre os fatores ali colocados.
E claramente os pais não têm como ficar monitorando uma criança 24 horas para saber o que ela está recebendo, que informação está consumindo e da onde realmente está vindo o problema. Ao meu ver, grande responsabilidade é sim do Estado com relação aos veículos de informação que estão nos bombardeando de idiotices, desinformação e principalmente violência. Essa é a minha opinião, ok? Em termos de bioenergia, em termos, obviamente, de questões espirituais, em termos de quando a gente vê o comportamento das pessoas mediante, então, ao jogo de videogame. Os jogos de videogame, eles exercem um poder muito curioso sobre o indivíduo. Existem pessoas que criam, então, uma rapidez de raciocínio mediante a jogos de puzzle, de quebra-cabeças ou de desafios. Eu adoro jogo de desafio, eu adoro quebra-cabeça. Eu acho muito legal quando nós estamos imersos a situações em que o nosso cérebro é colocado para funcionar e não só ficar dando tirinho, mas o raciocínio se perfaz. Então, muitas pessoas que jogam jogos de raciocínio, eles têm um cérebro que acaba, obviamente, tendo um lado mais analítico, mais racional, e ele tem mais facilidade de entender as relações da vida e interpretar as relações da vida. A atividade mental que surge, então, é mais elevada. E é curioso, porque dentro de um espectro de bioenergia, fatores esse que eu trabalho, existem energias que surgem, que são mais de cor amarela ou esverdeada, que é quando o cérebro de uma pessoa trabalha mais. Quando uma pessoa aflora mais o emocional e torna-se empolgado em relação a uma competição, aí gera um problema. Competições, como a gente vê, né, de pessoas que ficam mais em crise de histeria, ofendem, humilham o próximo, ou tentam se impor dentro de um jogo, gera então o bullying virtual. Acho que as pessoas não precisam passar por isso. A questão do bullying virtual, né, ou seja, você não sabe jogar direito, você é um imbecil e blá blá blá, onde existem canais que ficam agindo dessa maneira, gritando com o outro, e eu já vi, eu acho isso um absurdo, né? Nota-se que a pessoa precisa, obviamente, de um psicólogo urgente. Você vê que o emocional dele se perfaz. O lado emocional sobressai, então, ao lado racional. E esse estímulo é mais animalesco, mais selvagem, mais impulsionador da agressividade. Mas a agressividade dele, obviamente, limita-se dentro do videogame. Porque se ele age dessa maneira na rua, ele toma uma sova, toma uma porrada, toma um soco na boca e aí vai aprender realmente a falar direito com as pessoas. Que ninguém leva desaforo para casa hoje em dia. Então, obviamente, o controle do seu emocional se perfaz durante a ação do videogame. Esse lado mais animalesco, mais bestializado, sim, aí precisa tomar cuidado. Essa competição não saudável gera, sim, uma deturpação em termos de energia e pode atrair certas energias do mundo espiritual, tornando a pessoa um pouco mais agressiva, violenta ou fora do seu compasso. Mas por que a natureza dele é assim? Pessoas não sabem competir. Eu detesto competição, eu acho uma coisa muito idiota quando elas competem. Não uma Olimpíada. Olimpíada eu acho que as pessoas não estão competindo entre elas estão competindo entre si. Porque você vai obter um recorde, você vai alcançar seus limites, você vai forçar a sua própria natureza em busca de ser o melhor. Ótimo. É fantástico. Você vê, atletas de musculação, eles buscam atingir a perfeição do seu próprio corpo. Legal, cara. Acho ótimo quando você atinge, então, o seu próprio limite, claramente, sabendo das responsabilidades que você possui, né? Porque muitas enfermidades surgem a partir disso. Mas quando eles competem no videogame, a agressividade mais animalesca se perfaz. E você acaba atraindo, sim, certas consciências do mundo espiritual. Mas isso fica no videogame, fica na competição. Quando termina a competição, claramente vem as situações do quê? De frustração, de arrependimento, ou a pessoa tenta treinar mais para atingir melhor os seus objetivos, ou ela se frustra e fala, não é para mim. Eu detesto esse tipo de coisa, eu não gosto de videogames competitivos, porque eu sei que as pessoas sempre levam para um lado emocional mais agressivo. E isso pode gerar o que nós budistas chamamos de a pessoa pode sofrer. Isso eu já vi acontecer. Então uma vez eu estava jogando Counter-Strike entre grupos de amigos
e eu matei uma pessoa usando uma faquinha. O que, para algumas pessoas, isso é o maior desaforo do mundo, pois você não usou uma arma de fogo, né, do jogo, você usou uma faca, o que é extremamente, vamos dizer assim, gera um fator de a moral do cara cai. Então minha preocupação não é se eu estou jogando, mas nesse fato você acaba desmoralizando uma pessoa, você acaba afetando o emocional da pessoa. E no dia seguinte essa pessoa estava puta comigo, estava muito agressiva, estava realmente ali, tipo, não entendeu que aquilo era uma brincadeira. Então, ao meu ver, o sofrimento acaba sendo alheio. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que só me divertir. O videogame ele tem que ser entendido como uma diversão e não como uma competição. Competição no sentido de eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero me divertir. Desmoralizar uma pessoa no videogame é afetá-lo emocionalmente e mentalmente. Eu não preciso disso. Eu não preciso afetar emocionalmente ou mentalmente uma pessoa. Eu simplesmente quero ela bem para que ela se divirta na mesma proporção que eu. Enquanto os jovens estiverem se divertindo, eles não estão gerando violência. Enquanto os jovens estiverem levando ao extremo a competição do videogame, se irritando, potencializando cada vez mais o seu lado competitivo, animalesco e agressivo, cabe aos pais observarem o comportamento dos jovens, observarem se realmente eles estão se tornando mais agressivos dentro de casa, se eles estão respondendo, tornando-se menos civilizados e mais bestializados em seu comportamento dentro de casa. E aí ponderar, da onde está vindo isso? Não é o presidente que tem que ponderar isso, mas sim os pais devem observar os jovens e ver se isso é um comportamento das redes sociais, qual é a informação que essa criança está recebendo, quem é o propagador dessa informação e se é realmente o videogame que está causando isso. Porque, em suma, não existe nenhum trabalho acadêmico que comprove realmente que é o videogame o grande causador de problemas e de polêmicas dentro de uma sociedade ou dentro da humanidade. Por quê? Porque o videogame está entre nós há décadas. E não é o causador da violência, é a sociedade que gera a agressividade pela desinformação ou por somente divulgar crimes hediondos, violência e, infelizmente, atos ruins que nós temos visto. Até mesmo podcasts fazem isso, até mesmo internet, o YouTube faz isso. Canais que só propagam ódio, agressividade, discórdia, isso nós temos na plataforma, tá? Infelizmente nós temos homofobia, misoginia, crimes contra a mulher. Agora, né, notícias, infelizmente, contra a creche e pessoas ironizando, pessoas satirizando o que aconteceu, pessoas menosprezando o sofrimento do próximo. Isso daí não pode existir. Não é o videogame. É a nossa sociedade que está absolutamente doente. E é isso que cabe aos pais observarem os filhos. Cabe aos pais verem da onde os filhos estão recebendo essa informação. Não o presidente da República. Ok? Novamente, essa é a minha opinião, tá bom? Bom, eu agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina e não substituímos. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou dono de terreiro, eu não sou um paranormal. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.